Vamos agora conversar com o Dr. Vinícius, que já está aqui, gente, falar sobre o aparelho digestivo, né? Hérnia. O aparelho digestivo, ele é formado por vários órgãos. E no processo de digestão humana, o alimento percorre por todos esses órgãos, passando aí por uma transformação química e mecânica para ser absorvidos aí pelas células. E algumas doenças, como a hérnia da parede abdominal, pode afetar o aparelho digestivo ou algum dos órgãos que os compõem, né? E apesar de muita gente desconhecer o que ela é de fato, que já a gente vai descobrir também, ela é uma doença muito comum que muitas pessoas podem ter. Às vezes elas nem sabem, como eu nem sabia que tinha hérnia e eu tenho um aqui, mas é tranquilo, já estava até me consultando aqui com o Dr. Vinícius. E a gente conversou hoje, o médico, Dr. Vinícius, que está aqui hoje junto com a gente, né? Dr. Vinícius Ferro, para a gente conversar sobre esse assunto que é tão comum, mas que muita gente ainda não sabe como proceder diante desse problema, né, doutor? Primeiro eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui hoje, lhe falar que esse tema foi sugestão de telespectadores, né? E isso é muito bacana porque os nossos telespectadores estão sempre se comunicando junto com a gente. Isso é muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Stefania. Eu estou feliz de estar aqui, como eu lhe falei até antes. Isso, gente, eu fiquei toda, ele disse que assiste nosso programa. Obrigado pelo convite. É um tema extremamente importante, porque nos últimos anos a gente presenciou a pandemia e as cirurgias eletivas, elas foram achatadas, né? Então, muitos pacientes tiveram, no caso, têm a doença e não conseguiram operar naquele período de pandemia. Então, essas cirurgias, elas estão represadas ao longo desses anos. Então, você imagina que a estimativa da Sociedade Brasileira de Hérnia, estima-se que em torno de 8% dos pacientes dos brasileiros vão ter um tipo de hérnia. Então é mesmo, muita doutor? gente. Nossa, é muito. E as hérnias, elas são hérnias de variados locais, principalmente da parede abdominal. São os mais comuns, como você falou, que você também não sabia. Não sabia. Foi tipo do nada. Fui fazer a cirurgia, como eu já tinha falado para vocês. O médico foi fazer a ultrassom, aí ele disse: Stefania, você tem uma hérnia? Se eu tenho uma hérnia, levei um susto. Mas a minha, como ele falou, era muito pequena que de boa não precisava corrigir. E assim, a hérnia precisa ser diagnosticada, né? Quando não é no exame físico do médico, às vezes é por um exame de imagem, ou uma ultrassom, uma tomografia. E no caso precisa dessa avaliação médica, não tenha dúvida. O que causa, doutor, essas hérnias? As hérnias de parede abdominal, o conceito, principalmente, é uma protuberância de uma estrutura do órgão abdominal, que ele empurra a estrutura para fora. O termo protuberância é como se fosse um tumor ou algum abalamento na região, pode ser inguinal, pode ser abdominal. Ah, tá. O meu pai tem uma também. Agora que ele falando aqui, eu estava lembrando, o papai tem uma já há bastante tempo. E quais são esses tipos de hérnias mais comuns? As que a gente mais presencia no consultório e também quando a gente avalia os pacientes, as principais são as hérnias abdominais, principalmente a hérnia umbilical, a hérnia epigástrica, que é numa parte superior do abdômen, próximo da região do tórax. As hérnias inguinais, que são as mais comuns, que são as hérnias da virilha, que é muito comum vocês... Na virilha? Exatamente. Na virilha? E por que a virilha, doutor? Essa região da virilha, ela é uma conexão de musculaturas. E quando você tem uma frouxidão ou um enfraquecimento dessa musculatura, aparentemente você tem uma hérnia inguinal, que é exatamente a protuberância de um conteúdo abdominal para a região inguinal. Nossa, gente, ó, você de casa pode participar junto com a gente, tanto pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais, como também pelo nosso WhatsApp, 995553668. A gente está vendo imagens, né, exatamente, de alguns tipos de hérnia, né? Isso, doutor? Isso. A gente tem as hérnias, tá vendo? São sempre abaulamentos. Né? Elas são estruturas que abaulam a parede abdominal ou a região inguinal. Existem as hérnias incisionais também, que são hérnias que são apresentadas após algum tipo de incisão ou algum tipo de cirurgia. São hérnias que são recidivadas, né? Então você faz uma cirurgia e teoricamente essa hérnia, aparentemente, ela aparece depois da cirurgia. Doutor, a Livramento está perguntando se toda hérnia precisa fazer cirurgia. É uma pergunta bem geral, mas de forma geral, a hérnia ela é sempre cirúrgica, sempre, independente do tamanho, como eu até lhe falei. Mas a gente pode adiantar o tratamento cirúrgico. O paciente não sente nenhuma dor, o paciente não tem nenhuma alteração estética da hérnia, então a gente pode adiantar. Mas sempre hérnia é um caso cirúrgico. Não tem outro tratamento preconizado para as hérnias, é sempre um caso cirúrgico. Ela pode causar, assim, algo mais grave, assim? Pode. Como você tinha falado no início, as hérnias elas podem causar esse encarceramento da estrutura do intestino. O intestino ele entra no orifício da hérnia e ele fica preso.
Isso pode ser uma doença grave, pode levar até a isquemia do intestino e pode levar à morte, né? Nossa, gente, então é muito... Em casos mais severos, né? Nossa, em casos mais severos assim, né, Sim, doutor? Exatamente. E aí já é uma situação grave onde a gente tem que ser abordado cirurgicamente de urgência. Não é uma cirurgia já eletiva programada, né? No caso, é uma cirurgia de urgência. Se não fizer realmente, pode perder a vida. Pode perder a vida, sim. Doutor, e como saber se a pessoa tem uma hérnia? Eu não sabia. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu não sabia. Sim. Eu não tenho nenhum problema visual, como a gente estava comentando aqui, e eu nunca senti absolutamente nada. Como eu lhe falei, a gente precisa que o paciente ele tenha alguma queixa, né? Isso para o paciente procurar o médico. Quando o paciente não tem uma procura com o médico sobre a queixa, ele pode fazer uma avaliação geral, né, com o cirurgião geral, o cirurgião do aparelho digestivo, e poder fazer essa avaliação mais minuciosa. Doutor, eu sinto uma dor na região inguinal. Eu sinto uma dor na região abdominal. Então, um exame de ultrassom, um exame de imagem, uma tomografia pode dar o diagnóstico de uma hérnia, mesmo pequenininho. Mini, Isso, né? Exatamente. Doutor, eu tenho aqui, doutor, a Maria Galeno, lá de Parnaíba, um abraço para todo mundo de Parnaíba que está acompanhando a gente. Ela está dizendo: bom dia, doutor, meu filho foi diagnosticado quando tinha ainda 2 anos com uma hérnia no umbigo. Agora ele tem 7 anos e começou a sentir dor abdominal. Pode ser a hérnia? Pode ser. As hérnias, quando criança, até os 2 anos de idade, toda criança ela consta como se fosse uma hérnia. Mas esse período de até 2 anos, elas podem fechar e sumir a hérnia. A partir de 2 anos, ele precisa de uma avaliação do cirurgião pediátrico para ver se ele tem a manutenção da hérnia. Porque se precisar, no caso a hérnia tiver a permanência dela, provavelmente ele vai ter que operar. Nossa, gente, então... ainda bem que o Rafael José não teve essas coisas, né? Geralmente em criança sempre aparece, né? Pode ser a pessoa já pode nascer, né? No caso do nascimento, ser uma questão já desde criança, ou pode adquirir ao longo da vida, com os esforços, né? O esforço físico intenso. Então, pode ter? Pode, com certeza. Geralmente as hérnias em pessoas mais de idade são decorrências de esforços físicos ao longo da vida. De carregar peso, ou então toda a força na cavidade abdominal, tudo que aumenta a pressão intraabdominal. Olha, a Lia está mandando uma mensagem perguntando: doutor, eu tenho uma hérnia do hiato. Ela disse que já está aguardando a cirurgia, mas ela quer muito saber se pode crescer até chegar à cirurgia e que eu tenho é no esôfago. Que ela tem no esôfago. Essas hérnias da parte do esôfago, elas são um pouquinho diferentes, a questão da fisiologia e da patologia dela, porque elas são dentro da cavidade abdominal. Então, ela é uma hérnia do esôfago. Então, é quando o estômago ele sobe para a cavidade torácica. Ela é um pouquinho diferente das hérnias abdominais. Mas, de alguma forma ou de outra, precisa ser avaliado para saber se a pessoa vai precisar operar ou não. E precisa de uma endoscopia, no caso dela. No caso dela, né, doutor? É importante uma endoscopia. Nossa, muita pergunta chegando, gente. Você pode mandar mensagem, tá? Pelo 995553668. Deixa armazenado aí no seu celular, porque a gente é amigo. Bom dia, doutor Gilberto. O Gilberto Ferreira dos Santos. Ele tem 70 anos, ele é diabético controlado, né? Ele diz que tem 3 hérnias abdominais. Ele: eu posso fazer a cirurgia? Ele é de Parnaíba também. Nossa, a audiência de Parnaíba tá a todo vapor. Bom, né? Bom, assim, independente da doença do paciente, se é hipertenso, se é diabético, a gente precisa fazer uma avaliação geral, porque às vezes os pacientes têm um sobrepeso e operar paciente de hérnia com sobrepeso não é legal, porque você tem um índice maior de recidiva da hérnia. Então, teoricamente, seria interessante, se o paciente tiver um sobrepeso, avaliar a perda de peso um pouco antes. E se o paciente tiver, no caso, a glicemia, no caso da diabetes descontrolada, precisa também colocar tudo no padrão para a gente poder levar o paciente para a cirurgia. Entendi, mas pode. Interessante fazer. Sim, pode fazer, né? Sim, com certeza. Bom, aqui tem outra. Bom dia, doutor. Me chamo Josilene. Eu estou grávida de 6 meses e tenho uma hérnia umbilical. E já está muito volumosa. Tem possibilidade de eu ter um parto cesárea no momento de tirar a hérnia? Sim. Ela disse que não sente dor. É possível. Na cesariana já fazia a realização da hérnia umbilical. Alguns cirurgiões gostam, outros não gostam, mas é possível sim. É possível, né? Sim, isso vai de um acordo entre ela e o médico dela, e o ginecologista, né, o obstetra que vai fazer o parto dela. Entendi. Mas é possível sim, tranquilamente. Entendi. Tá aí, Josilene, bom parto pra você, tá? Gente, não manda áudio não, manda só mensagem, tá? Porque não dá pra ouvir aqui o áudio agora. Bom dia, doutor, eu sou de União, União, meu filho tem uma
Uma landra? Na virilha. Pode ser hérnia? Uma landra? A landra é um tumor, né, que a gente tinha falado, que é um abaulamento. No interior, eu lembrei, tem que ter uma landra são aqui. São esses termos que a gente tem que aprender também na parte médica. É verdade. E pode ser a hérnia, sim. Só que pode ser outra coisa também. Pode ser um linfonodo na região inguinal. Que linfonodos são aquelas ínguas, né, que a gente fala. Pode ser na axila. Então é importante fazer uma avaliação e o exame de imagem vai fazer a diferença. Então, essa parte. Leve ele ao médico. Sim. Doutor, a pergunta também que não quer calar. A hérnia é um tumor e esse tumor pode ser maligno ou benigno? Não. Esse termo de tumor a gente coloca só como uma característica do abaulamento, né, no caso. Mas ela não considera a questão de malignidade ou benignidade. A hérnia sempre é uma doença benigna, né, do ponto de vista. Mas ela pode se transformar em uma situação mais grave daquelas que eu lhe falei. Entendi. Quando você tem um encarceramento. E aí tem que fazer o mais rápido possível. Você tem que procurar uma urgência. No caso, o cirurgião da urgência vai lhe avaliar e provavelmente ele vai indicar ou não a cirurgia, né? Doutor, o meu pai, como eu falei, ele tem uma hérnia muitos anos aqui nessa parte da barriga, perto do umbigo já. Sim. Mas muitos anos mesmo. Eu era criancinha e ele já tinha essa hérnia. E ele nunca fez a cirurgia, mas também não reclama de dor. Essa hérnia, ela pode, por algum momento, causar algum problema ou não, depois de já tanto tempo assim? Como eu te falei, assim, a gente não tem como garantir que uma hérnia não vai crescer. Não vai, né? Ou que não vai causar nenhum problema. A dele eu acho que cresceu, tá bem grande. Pois é, então pode ser que ele seja um paciente importante para se abordar, né? Colocar ele na cirurgia para poder diminuir essa hérnia, para poder ela não aumentar. Às vezes os homens, eles têm mais resistência a procurar o serviço médico do que as mulheres. Então quando chega pra gente, chega numa situação um pouco mais agravante, um pouco maior, né? Que dificulta um pouco mais a cirurgia. Mas não quer dizer que a gente não consiga fazer. Tá aí, pai. Bom dia, doutor. Tenho uma filha de 6 anos e quando ela tinha 1 a 2 anos, levei ela no médico e constatou uma hérnia umbilical. Só que não dá para notar. Será se sumiu? Sumir não sumiu, né, doutor? Não, sumir não sumiu. Ela pode ter reduzido ou por algum motivo de redução de peso, ou por algum motivo, né? Mas ela sumir exatamente assim, a gente não considera isso como um tratamento, né? Então, o ultrassom poderia demarcar a presença da hérnia novamente. Pronto, mais um. Gente, muita pergunta. Eu sabia, mas isso foi sugestão deles, né? Dos nossos telespectadores. Bom dia, doutor. Me chamo Rosana. Eu tenho um bebê de 2 meses e ele está com uma hérnia umbilical. Quanto tempo leva para sumir? Já fomos respondidos. E se não sumir, a partir de quanto tempo pode fazer a cirurgia? A avaliação precisa ser até os 2 anos de idade. E após os 2 anos, precisa levar um cirurgião pediátrico ou a própria pediatra para fazer uma avaliação dessa hérnia. Saber se ela fez o fechamento dela completo ou se ainda permaneceu alguma coisa presente. Entendi. Doutor, a gente está percebendo que tem muitas crianças com hérnia. Por quê? Olha, como eu lhe falei, é uma condição, às vezes, do nascimento mesmo. Tem crianças que genético, não? Pode ser que sim. A gente não tem uma explicação bem correta para isso. A sociedade não consegue dizer. Mas tem um fator congênito envolvido, tem um fator genético envolvido. Agora, uma alteração mesmo, algum familiar que já tenha. Mas a gente não consegue lhe dizer exatamente o que pode ser, né? A causa principal. Entendi. Mais uma pessoa aqui falando que tem a hérnia de hiato, é a Rita, pediu para você falar um pouco mais sobre essa hérnia de hiato. A hérnia de hiato, como eu falei, ela é uma situação do esôfago. Né? É uma hérnia dentro da cavidade abdominal e ela vai dar mais repercussão do ponto de vista de refluxo. Queimação, sensação de queimação na boca, aquela sensação de regurgitação da comida, no caso. Exato. Então, se o paciente ele tem uma hérnia de hiato, ele precisa primeiramente fazer uma endoscopia. Pode ser confundido com outra coisa, né, doutor? Pode ser confundido com própria gastrite, pode ser confundido com doenças intestinais. E às vezes nem tem gastrite? Às vezes não. Olha, gente, isso é importante, viu? E às vezes, nem sempre, mas grande parte das vezes pode ser cirúrgico também. Aí é uma cirurgia um pouquinho diferente, é uma cirurgia por vídeo, laparoscopia, a gente faz o fechamento dessa hérnia. Então é um pouquinho diferente das hérnias de parede abdominal. Entendi. Gente, coloca o Instagram do Dr. Vinícius aí na telinha, porque eu acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Muita pergunta aqui, mas vamos para mais um, doutor. Doutor, eu tenho um filho e assim que ele nasceu, na parte do lado do umbigo e de outro ladinho é mais alto que o outro. Pode ser a hérnia? Ela é a Nath de Parnaíba também. E ela diz que às vezes ele sente doído. Qual a idade? Ela não colocou a idade aqui. Qual a idade dele? Tá? Coloca a idade dele aqui. Tá. Pode ser uma hérnia também. 8 anos. Isso. Toda essa parte abdominal, principalmente em crianças, a gente precisa avaliar se tem alguma hérnia mesmo, né, de fato. Porque pode ser também alterações intestinais, às vezes a constipação é muito comum em crianças também.
e a hérnia precisa ser identificada, porque se for identificada, no caso, precisa operar. Nossa, essa daqui também, olha, doutor, ela já fez a cirurgia há 8 anos atrás da hérnia de hiato, fundoplicatura. Fundoplicatura, isso é complicado esse nome. Ela tirou a hérnia de hiato e ela voltou, e ela quer saber por que que voltou, por que que ela volta? Da mesma forma que uma hérnia abdominal, ela pode voltar por uma recidiva, por alterações mesmo da constituição do paciente, por algum esforço físico, a hérnia de hiato ela também pode causar uma recidiva. Não tem um tempo específico, mas pode acontecer. Ou o paciente pode ter ganho algum peso, ou o paciente pode ter feito excesso de vômitos em algum período da vida. E assim, quando a gente faz a fundoplicatura, existe uma válvula que envolve o esôfago. Então essa válvula pode ter migrado. Tá certo, ó, só mais uma pergunta, gente, já peguei aqui. Nossa senhora, tem muita mesmo aqui, olha, mais uma aqui, que essa daqui eu achei interessante, que acho que também sonda aquela questão de mito ou verdade. Ela disse que o avô dela tem 2 hérnias e uma das hérnias desceu pro saco escrotal, né? E tá muito grande, o que que deve fazer? Ele tem 88 anos, eu acho que não tem mais como operar por conta da idade. Por que que tem essa também de descer, doutor? A hérnia, quando ela tem muito tempo quando ele já tem 80 anos, já tem muito tempo de hérnia. Então o conteúdo que vai empurrando a hérnia, vai fazendo com que ele, na região inguinal, vai empurrando o tecido e ele vai descendo para a região testicular, porque o canal, ele é comunicante com o testículo. Exatamente. Então ela anda no ela vai caminhando, empurrando e vai aumentando o testículo, às vezes pode ter até intestino no testículo. Nossa Senhora! E às vezes pode ser uma situação, no caso dele, pode se tornar uma situação mais grave, encarcerar, fazer uma obstrução intestinal por causa disso. E ele pode fazer cirurgia, doutor? Pode, se ele tiver em condições clínicas, cardiológicas, aqueles exames que eu lhe falei, como diabetes, alterações, ele tem toda a condição. Nós já operamos pacientes de 100 anos, pacientes de 90 anos, tudo vai depender da condição clínica do paciente. Entendi, então tem que levar para fazer uma consulta. Tem que fazer uma avaliação. Gente, infelizmente eu não vou conseguir responder todas as perguntas, doutor Vinícius, depois eu posso até encaminhar para você. Sim, e você, ele responde no Instagram, que você está sempre também colocando, né? No Instagram eu sempre coloco sobre isso. Eu estou fazendo mais vídeos agora para tentar ver se eu consigo explicar mais. Mas eu posso responder, quem quiser pode fazer a pergunta. Tá aí, gente. Então, já segue aí o Instagram, o Zap não, mas tem o Instagram, ó, Dr. Vinícius Ferro. Segue lá, tá bom? Já segue aí para você já marcar sua consulta. Tem muitas dúvidas, eu entendo. Infelizmente, eu não tenho como fazer todas as perguntas, mas segue o Instagram do Dr. Vinícius, Dr. Vinícius Ferro. Lá ele tá sempre trazendo dúvidas, esclarecendo aí também para os seguidores. E você já marca uma consulta, a gente não vai ficar com essa hérnia achando que não é nada, né, doutor? Sim. Porque sim, pode causar. É importante, né? É importante a gente ver, avaliar, levar para o médico, não achar que você vai conseguir resolver isso em casa, porque às vezes não resolve.